Olá para você que é inscrito aqui no canal Pão do Advento. Voltamos para o estudo da Palavra de Deus. Nesse trimestre, nós estamos estudando o livro de Deuteronômio, um livro importantíssimo, né? Como toda a Sagrada Escritura, mas ele desempenha um papel muito importante por ser central, de ser alicerce de toda a Escritura Sagrada. Então, na verdade, nós temos os 5 primeiros livros como alicerce. Mas o livro de Deuteronômio, ele é conhecido também como o livro da aliança. Porque, além da aliança ter sido repetida ali, foram acrescentados novos itens, né, novas questões dentro da aliança. O tema da aliança se tornou mais claro, ele se torna mais claro aqui nesse livro também, com os diálogos de Moisés, ali, com os sermões de Moisés, né? Fica bem estabelecido ali a questão das bênçãos e das maldições. E ele é o texto introdutório para a entrada do povo na Canaã. Então ele tem muito significado para nós, porque a palavra de Deus no Novo Testamento declara que a experiência do povo de Israel no passado, ela é a nossa experiência nos dias atuais. Nós estamos também às portas de Canaã. Então o livro de Deuteronômio, ele tem total importância para o nosso tempo hoje, né? A lição, o título geral da lição desse trimestre é a verdade presente em Deuteronômio. Ou seja, nós temos em Deuteronômio uma verdade para os nossos dias. Deuteronômio não é um livro velho, não é um livro que caducou. Na verdade, ele é a base de tudo, ele é o fundamento de tudo, né? Deus ali conversa com o povo de Israel, e o diálogo de Deus com o povo de Israel nos alcança hoje, porque nós somos o Israel espiritual de Deus. Nós somos o povo de Deus, aquele povo escolhido para levar a sua arca e adentrar, né, para batalhar e entrar na Canaã celestial. Então nós estamos diante de uma grande batalha, né? Assim como o povo de Israel estava diante de uma grande batalha ali, às portas de Canaã, né? O seu primeiro grande oponente seria Jericó, e Deus, ele, de forma maravilhosa, consegue destruir, né, sem que o povo, né, fizesse nenhum esforço, assim, sem que o povo precisasse usar de suas próprias forças, apenas seguindo rituais, conseguiu demolir todo o muro da cidade, e invadir a cidade e tomar a cidade. Assim, Deus também quer que nós aprendamos que, seguindo os conselhos da aliança, né, estando firmados na aliança do Senhor, na aliança com Deus, nós seremos vitoriosos lá na frente quando tivermos que enfrentar a Jericó espiritual para adentrarmos na Canaã celestial. Então, embora os paralelos, né, embora a gente esteja usando aqui de forma simbólica, alegórica, a entrada do povo de Israel na Canaã, dessa terra para a nossa entrada na Canaã celestial, os eventos não serão simbólicos. Nós teremos batalhas, teremos conflitos, sim, conflitos reais, e devemos estar firmados, sim, literalmente na aliança. Então, não há aqui metáforas para a aliança. A aliança é real. A aliança do Antigo Israel é a mesma aliança nossa hoje. Nós chamamos de nova aliança, mas essa nova aliança é a eterna aliança. A aliança que Deus estabeleceu com Cristo lá no céu, antes da fundação do mundo, antes da fundação da terra. Então, o tema de hoje da lição é: ame o Senhor, seu Deus. No primeiro vídeo da lição, nós falamos sobre o Shema, e hoje a gente vai meditar um pouquinho mais sobre essa passagem bíblica, né? Eu tinha colocado um vídeo até, não vou colocar nesse para não ficar tão extenso, uma passagem onde Jesus ele conversa com o escriba pergunta para ele qual era o principal mandamento da lei, qual era o primeiro mandamento da lei. E Jesus cita para ele o texto que nós vamos meditar hoje aqui, que é o texto do Shema. Ele cita essa passagem de Deuteronômio e cita também Levítico, quando declara que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então, a lei de Deus se resume nesses dois princípios. Nós temos que entender o que Jesus quis ensinar nessa passagem. Imagine que, para você fazer um mapa, para você desenhar um mapa, você estabelecer um mapa, e os mapas antigos eram feitos dessa forma. Hoje
Existem outras formas de se fazer mapa, porque nós temos satélites, nós temos uma série de recursos que auxiliam, né, no mapeamento do planeta todo. Então, o nosso planeta todo é praticamente mapeado. Mas no passado não era assim. Eles precisavam de outros recursos, né, para fazer os mapas. Né? Se orientavam pelas estrelas, posição dos astros. E quando se descobriu a bússola, se utilizaram da bússola também para o trabalho, né, de desenho, né, de poder estabelecer os locais, as distâncias dentro de um mapa. Então, para se fazer um mapa, né, o objeto mais importante é uma bússola. Nós precisamos de uma bússola. A bússola ela é essencial para você, né, é um dos objetos essenciais. Né, não é a única forma, mas eu quero usar na comparação aqui a bússola. A bússola ela é essencial para você estabelecer critérios para você poder desenhar e desenvolver ali, estabelecer distâncias, né, posições, enquadramentos dentro de um mapa. Da mesma forma, na palavra de Deus, nós temos a sua lei como um mapa. É um mapa ali. Deus ele nos entrega um mapa. Mas além do mapa, Deus nos dá a bússola, que é necessário para se fazer um mapa. A bússola já existia. A bússola é o amor. Nós vamos falar sobre o amor hoje, o amor de Deus. O amor de Deus e o amor que devemos ter para com Deus. Então, o amor é a bússola, o amor é o princípio. Por isso, quando pergunto para Jesus qual é o principal mandamento da lei, como se resume a lei? E aí Jesus fala, né? A lei se resume no amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Né? Disso depende toda a lei e os profetas, ou seja, todas as escrituras sagradas estão firmadas sobre esse princípio, o princípio do amor. Então, o amor é o que rege tudo. Devemos entender esse amor, compreender esse amor dentro da Sagrada Escritura. Nós podemos entender amor, assim, sei lá, como era o pensamento dos românticos, na época do romantismo, né, como que é o pensamento, o que se entende de amor hoje, né, nos dias, nesses tempos pós-modernos. Nós temos que entender o amor como ele era entendido pelos antigos hebreus, né, porque foi nessa linguagem que Deus expressou, né, o seu entendimento, a sua verdade para o povo. Então nós precisamos resgatar isso para poder entender, para poder aplicar para a nossa vida, tá certo? Então vamos lá, o texto que nós vamos meditar é um texto, né, eu vou ler o texto bíblico, né, alguns versículos, né, do 4 ao 9, mas eu vou colocar na tela aí o texto central, né, para você entender a importância dele. Ele diz assim: Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Que significa: escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6:4. Esse texto ele é importantíssimo para a cultura judaica até hoje e deveria ser para nós cristãos também. Mas infelizmente os cristãos se esqueceram. E não sei por quê, porque o próprio Jesus, né, já que as bases do cristianismo estão em Jesus, né, Jesus ele é a pedra fundamental da igreja cristã, né, a igreja sobre a qual é a pedra sobre a qual a igreja foi construída. A igreja não foi construída sobre Pedro, a igreja foi construída sobre Cristo. Cristo é a pedra fundamental da igreja, né? Nós desenvolvemos nossa fé, a nossa religião em cima de Cristo. Cristo é o fundamento de tudo. Só que Cristo, ele é o próprio cumprimento das palavras do Antigo Testamento. E tudo aquilo que Jesus ensinou era um desdobramento, era um desabrochar, era uma nova, não era exatamente uma ressignificação, ele não deu um novo significado. Ele ampliou o significado, que é diferente. Então ele aprofundou o significado. Então, por exemplo, quando Jesus ele vai mencionar a lei, ele diz assim, não matarás, ele simplesmente não fica ali nos limites da letra, nos limites da palavra, e nos limites culturais do povo judeu. Ele vai além, ele fala assim, olha, mas não é só matar, não é só agredir o seu irmão fisicamente. Né? Não matar é odiar. Se você odeia o seu irmão, você no coração já é assassino, você já é um homicida.
Então a lei vai além. Ele estava ampliando o Shema. Ele estava ampliando a lei do amor. Ele estava deixando bem claro que o amor define tudo. Se eu amo o próximo, eu não mato. Eu não mato, eu não tenho desejo de matá-lo. E quanto mais esse amor cresce, quanto mais esse amor se desenvolve, porque o amor ele faz parte de um processo, ele não surge do nosso coração assim, de uma hora para outra. Ele vai surgindo do meu relacionamento com Jesus. Então, à medida que esse amor cresce, cada vez mais eu amo, cada vez mais eu me dou pelo próximo, e cada vez mais eu tenho desejo de que o próximo se arrependa e se converta também, que o próximo tenha a salvação, tenha o direito à salvação. E aí eu vou conseguir amar até o meu inimigo, até o meu inimigo. Então, para o antigo israelita, o inimigo ele poderia morrer. Ele poderia, o mandamento de não matar se limitava ali para o povo de Israel. Mas não, Deus ele fala, amarás o teu inimigo. Quem era o inimigo do judeu na época? O inimigo do judeu era o romano, o inimigo do judeu foram os egípcios, o inimigo do judeu foram os babilônicos. Então Deus está querendo dizer, olha, eu tenho que amar aquele que nos agride, aquele que nos persegue. Então o meu amor ele tem que ir além. Então essa é a essência de toda lei, de toda mitzvah, da palavra de Deus. Né? Essa é a essência de tudo, essa é a essência da salvação, o amor. E é sobre isso que o texto vai falar. Então nós vamos ler o texto agora. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então vamos fazer uma análise aqui do texto, né? Vamos analisar e tentar extrair o máximo que a gente tem nesse curto período de tempo aqui no vídeo. Mas eu quero que você continue estudando muito esse texto aqui, se aplique no estudo desse texto, leia o capítulo todo, o capítulo 6 de Deuteronômio, ele fala muito mais coisas, e vá fazendo as ligações, vá entendendo, vá juntando o conhecimento que você tem no Novo Testamento para você ver o cumprimento dessas passagens aqui na nova dispensação, tá certo? Então, o texto ele começa com aquele texto que os judeus chamam de o Shema. Shema significa escuta, né? Shema Israel, escuta Israel. Então é uma ordem, é um comando de Deus. Presta atenção. Na palavra de Deus, né, no hebraico original, a palavra escutar aqui, Shema, ela não é simplesmente você ouvir. Ela exige obediência também. Né? Ela, ao mesmo tempo que é ouvir, ela é também obedecer. Você tem que ouvir e obedecer, porque senão não adianta nada. Só ouvir o ensinamento de Deus não quer dizer nada. Você tem que ouvir e viver as verdades que são apresentadas a você. Então, a primeira verdade que é apresentada no texto, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Único Senhor. A palavra usada aqui para único é errad. Errad, que é uma unidade composta, né? Isso que é uma coisa interessante. Ela é a mesma palavra usada quando Deus casa Adão e Eva e fala que os dois seriam uma só carne. A palavra ali, único, é a mesma palavra usada aqui para definir Deus. Então, essa unidade entre o homem e a mulher é semelhante à unidade de Deus, né? A unidade de Deus. Porque nós sabemos que Deus é um Deus único, mas ele é um Deus único que é três. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, esses três, o Pai, Filho e Espírito Santo, são um só. Né? O próprio Jesus, ele vai falar isso lá na frente. Olha, já começam as ligações aqui. Lembram-se da oração de Jesus lá em João, no Evangelho de João? Jesus, ele ora para que nós sejamos um, assim como ele e o Pai são um. Então, ele e o Pai, Jesus e o Pai, são um. E ele deseja que o seu povo sejam um também. Né? O Deus Filho e o Deus Pai e o Deus Espírito Santo, eles são errados, eles são um só. E ele deseja que nós, seres humanos,
marido e mulher, pais e filhos, irmãos de fé, amigos, sejamos também errados. Essa mesma realidade divina deve acontecer, deve existir na nossa vida. E como é que ela acontece? Como isso se manifesta? Aí o mandamento ele continua, ele explica, né? Porque ele vem explicando a natureza de Deus, que é o amor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Aí está a forma, né, de como nós podemos ser um, assim como Deus é um. Amando. E eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Ao amar a Deus, e eu amo a Deus porque Deus nos amou primeiro, né? João, ele declara isso, né? O apóstolo João fala assim, ó, nós amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. Então o amor parte de Deus, ele nasce de Deus e ele é o próprio Deus, porque João vai declarar, Deus é amor. Deus, ele é a própria essência de tudo isso. Então, quando eu amo, eu estou vivenciando algo que pertence à natureza de Deus, algo que é a essência do próprio Deus. É parte de Deus em mim. É Deus atuando e me transformando em alguém semelhante a Ele, a sua imagem e semelhança. Quando o homem saiu das mãos de Deus, ele saiu desse jeito perfeito. Ele amava perfeitamente Eva, ele amava perfeitamente a natureza, amava os animais, amava as plantas, amava tudo. Então o amor estava ali. Quando veio o pecado, houve separação entre Deus e o homem. Quebrou-se a ligação. Agora o homem já não ama mais como amava antes. Ele agora tem um amor corrompido. E quando vem pegar a Eva, que ele tanto amava, fala, Adão, o que você fez? Ah, Eva é a culpada. Cadê o amor entre Adão e Eva? E não só entre Adão e Eva, porque ele fala, Eva, que tu fizeste, que você fez. Essa mulher que você fez me fez cair. Então ele coloca a culpa em Eva, ele não tem amor por ela mais, não o amor que existia antes, e não tem amor por Deus também. Porque agora ele culpa Deus, ele não é culpado. O culpado é Deus. E Eva vai fazer a mesma coisa, ela vai seguir o mesmo processo, vai colocar a culpa na serpente. Como muitos fazem hoje, né? Como nós fazemos hoje. Nós nunca somos culpados de nada. A culpa é sempre o inimigo. Nós sabemos que ele tem participação nos nossos erros, mas nós somos livres. Nós erramos porque queremos errar. Então nós erramos porque o amor se corrompeu no nosso coração. E lá em Mateus, Jesus fala assim, olha, que o grande problema dos últimos dias é que o amor de muitos se esfriaria. Veja como há ligação em tudo. O tempo que nós estamos vivendo, por que os nossos dias hoje são tão corrompidos, são terríveis? Porque o amor que foi pedido lá no Shema, lá atrás, ele se perdeu hoje. Ele não está no coração das pessoas hoje. E o texto continua declarando aqui que essas palavras que Deus declarou nesse dia deveriam estar nos corações, deveriam estar dentro, entranhados, deveriam estar assim, fazer parte da natureza do ser humano. Porque aí as coisas são naturais. Né? Porque o ser humano se ouve a Deus o Deus ele pede para ser temido. Nós devemos temer a Deus. Né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas esse temor não é aquele medo de assombro, de espanto, né, que você tenta fugir. Não é o medo que Adão sentiu. Adão sentiu medo e se escondeu atrás das árvores lá no jardim. Não é esse medo que Deus quer. Deus quer um medo reverente. Ele é realmente... Você reconhece realmente que está diante de um ser grandioso, poderoso, né? E que ele pode até fulminá-lo, porque nós somos pecadores e não somos nada diante da santidade de Deus. Nós temos que ter essa noção. Mas não é aquele medo que se esconde, é aquele medo que aproxima. É como o medo do filho para com o pai. O filho, ele teme o pai, ele respeita, ele sabe que o pai, ele, ao mesmo tempo que é amoroso, ele também é aquele que pode lhe dar repreensão, pode repreendê-lo. E ele, quando ele faz algo errado, ele fica ali temeroso, ele fica ali meio... mas, ao mesmo tempo, desejoso de abraçar o pai. O filho não tem intenção de fugir e se afastar do pai. Ele deseja o carinho do pai. Então o pai, ele é desse jeito, né? O pai do céu, ele é como o pai da terra, só que 1000 vezes melhor, infinitamente melhor e sem erros, sem defeitos. Então essas palavras devem estar no nosso coração, devem ser ensinadas aos nossos filhos, ou seja, é obrigação de nós, como povo de Deus, ensinar aos nossos filhos, preparar os nossos filhos
Então aqui o texto ele já vem salvaguardando a família. Salvaguardando a família. Né? O primeiro mandamento com promessa da palavra de Deus é honrar o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus, teu Deus te dá. A promessa já visava a entrada em Canaã. E aqui agora está havendo um resgate dessa promessa. Né? Eles estão à porta de Canaã. Deus está falando assim, olha, essas palavras devem estar no coração, nos seus corações e dos seus filhos também. Vocês têm que falar para eles o tempo todo. Vocês têm que instruir. Seus filhos têm que crescer nisso aqui. Quando eu ensino os meus filhos, eu me fortifico na palavra. E quando eu ensino meus filhos, eu fortifico os meus filhos na palavra, no ensinamento. Essas palavras devem ser ensinadas não só por palavras, né? Pela língua, devem ser ensinadas também por exemplo, por preceito e por exemplo. Tá certo? E aí o texto ele conclui aqui, né, o texto dessa passagem, né, o capítulo ele fala mais coisas, de que nós devemos atar essas palavras em nossas mãos e devemos ter por frontais entre os nossos olhos, né, aqui, nossa testa. Devemos ter nas mãos como um sinal e devem estar nas nossas testas. Os judeus levam bem ao pé da letra essa passagem aqui, e eles usam de fato, né, literalmente, em suas testas e nas mãos, os tefilins. Né, ele tem uma caixinha aqui, coloca uma caixinha na testa e também amarrado aqui no seu braço, né, no seu pulso, na sua mão, uma outra caixinha, e nessas caixinhas tem ali uma cópia da inscrição do Shema, dessa passagem que nós estamos lendo aqui. Então eles literalmente levam nas mãos, nas mãos e nas suas testas essas escrituras. Mas eles entendem que eles fazem isso de forma ritualística. Eles entendem que, na verdade, e esse é o entendimento que nós devemos ter também aqui, que essas mensagens, que essa palavra, devem estar aqui, ó, inculcadas. Elas devem estar em nossa mente. Nós temos que aceitá-las pela razão. Elas são racionais. Elas não são crenças cegas. Nós devemos racionalizar. Paulo fala que nós devemos cultuar a Deus de forma racional. Nosso culto é racional. Então eu tenho que ter entendimento. A palavra de Deus, o livro, deve ser entendido, deve ser lido, interpretado e assimilado. Então quando eu assimilo, eu tenho ele aqui, na minha mente, no meu entendimento. Isso é levar para o frontal. E o que é levar na mão? A mão, símbolo de trabalho, eu tenho que colocar em prática. Lembra que eu falei da ordem lá? Escuta, ó Israel. Não é só escutar, ou seja, adquirir o conhecimento, a informação. Né? Eu tenho que escutar, ou seja, inculcar, colocar na mente, e eu devo obedecer na mão, o trabalho, colocar em prática. Então, a minha vida deve refletir esse evangelho que eu assumi, deve refletir a aliança. A aliança deve ser visível em minha vida. Eu tenho que ser a própria aliança. As pessoas devem ver a aliança em mim. Eu tenho que testemunhar da aliança na minha vida prática. Então eu tenho que obedecer. E a palavra de Deus termina, o último verso aqui, fala que devemos colocar também nos umbrais de nossas portas. Os judeus também fazem isso. Colocam lá nos umbrais das portas a caixinha, né, com o texto sagrado do Shema. Nós devemos também colocar em nossas portas. Por quê? As portas aqui simbolizam nossa casa, a nossa família, o nosso lar. Então esse texto é um texto de restauração do lar. Infelizmente hoje nós vemos os lares sendo desfeitos. Hoje qualquer coisa é motivo para um lar ser desfeito. Hoje basta olhar torto que o lar é desfeito. Hoje basta uma palavra de desaprovação, seja por parte do marido ou da esposa, e o lar é desfeito. Hoje basta uma palavra de desaprovação por parte do pai e os filhos não querem mais saber dos pais. Né? E os pais também não têm amor pelos filhos, não lutam pelos filhos, não entendem que o presente sagrado que Deus colocou em suas mãos. Então os lares estão sendo desfeitos e esse é o grande objetivo do inimigo, realmente, da serpente lá. Esse é o grande inimigo. Ele acabou com o primeiro lar lá no Éden. Veja que quando o pecado entrou, já houve desunião entre Adão e Eva. Né? Eles não se separaram, mas já quebrou aquele laço bonito, aquele amor perfeito que havia. Já se quebrou.
Hoje nós lutamos para restaurar isso aí. Então lute pelo seu lar, lute pela sua casa. Obedeça a Deus. Coloque essas mensagens na sua mente, coloque nas suas mãos e nos umbrais de suas portas. Tenha Deus como Deus único, o Senhor único de sua vida. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar. A palavra de Deus fala assim, olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você não tem que se preocupar com o emprego, não tem que se preocupar com os problemas, você não tem que se preocupar que está faltando coisa na sua casa, que você ainda não conseguiu alcançar seus objetivos, seus alvos. Coloque Deus em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, a sua aliança, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Deus abençoe você, que a verdade do Shema, que o princípio maravilhoso do Shema se cumpra na sua vida, na minha vida e na sua. Até o próximo vídeo. Tchau.